Graça e Paz, eu sou o pastor Pierre e quero deixar uma palavra para você. Eu quero falar sobre decisão. A importância de nós sabermos decidir. Decidir de forma que possamos ver a mão de Deus sobre nós. Toda decisão, sendo ela boa ou ruim, ela tem as suas consequências. Elas têm os seus benefícios. Elas têm os seus momentos de alegria, os momentos de tristeza. E por mais que pareça, você querendo ou não, a nossa vida, ela vive em torno de decisões. Você pode decidir ser feliz, decidir viver uma vida de sofrimento, você pode decidir ter uma vida de paz, você pode decidir ter uma vida, né, de alegria ou de tristeza. Você pode decidir ficar enfermo ou ficar curado. Você pode decidir ser um vencedor ou continuar sendo um fracassado. Você pode decidir ser feio, ser bonito. Você pode decidir ser gordo, ser magro. Você pode decidir trabalhar onde você quiser, onde você não quer. Estudar onde você quiser, onde você não quer. Ouvir a música que você quer e a música que você não quer. Adorar de uma forma que você quer ou de outra forma que você não queira. Você pode decidir ler a Bíblia num certo horário, em outro horário, de manhã, de tarde ou noite. A nossa vida é cheia de decisão. E isso não é só para quem é evangélico, isso é para toda a humanidade. Toda a humanidade, ela vive em torno de decisões. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que a decisão errada tem consequências erradas. Decisões certas têm consequências positivas. E a Bíblia nos traz uma narrativa tremenda, que é a acerca do filho pródigo. O filho pródigo, ele decidiu. Ele decidiu chegar para o teu pai, um grande fazendeiro, diz o texto, em pedir ao pai toda a tua herança. A herança de que ele tinha por direito. O filho mais novo, o caçula, aquele que ainda estava aprendendo, crescendo. E eu quero dizer para você que aquele jovem pegou o pai teu. O pai não resistiu. Preste bem atenção nisso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aquele jovem pegou tudo que ele tinha por direito e foi viver no mundo. No mundo que ele achava que poderia trazer algo para ele. E realmente trouxe algo passageiro. Porque ali no mundo ele gastou tudo que ele tinha com as meretrizes, tudo que ele tinha com o mundo, ele gastou tudo que tinha. Mas tudo que ele tinha ali, ele perdeu. Toda a herança do seu pai. Mas chegou um dia em que, meio de ter perdido tudo, ele perdeu até a oportunidade de trabalhar e foi se ajuntar aos porcos. O que é isso? Ele tinha perdido tudo. E o único lugar que lhe restou foi trabalhar num grande criador de porcos, ao ponto de ele, toda vez que fosse alimentar os porcos, ele não tinha o que comer e desejava as arrobas dos porcos. Essa é a consequência de uma decisão errada que ele tomou. Agora o outro lado. Passou um período em que ele pensou, lembrou da casa do pai e disse: poxa, meu pai tem empregados e lá tem pão com fartura, tem o que comer. Pequei eu contra o meu pai, voltar-me-ei a ter com meu pai. Quando ele chegou no estado do fundo do poço, ele lembrou do pai dele. Ali ele começou a rever a decisão errada que ele tinha tomado e rever o seu pensamento. Falei assim: eu ainda há chance. Eu quero dizer para você que está afastado, você que está no engano, você que está aí sendo levado pela mentira, você que está aí andando com pessoas que aparentemente diz ser teus amigos, estão dando tapinha nas suas costas, mas estão te traindo, estão te enganando, estão prontos a deixar você numa situação embaraçada, e quando você não tiver mais saída, eles vão deixar você como aquele rapaz, em meio aos porcos, em meio à situação mais terrível que se possa imaginar. Mas aquele jovem decidiu. Qual foi a decisão certa que ele teve? De retornar. A mim parece que retornar é algo difícil. Não, retornar é a coisa mais fácil que se tem. Basta tomar uma decisão e não querer continuar onde está. E aquele jovem decide retornar. Ele toma uma decisão certa. Em meio a tantas decisões erradas que ele tomou, uma decisão ele tomou certa, de retornar para a casa do pai. E no retorno, o pai, ao observar, vê algo se aproximando de sua casa, e quando reconhece que é o seu filho, ele desce da sacada e vai ao encontro do teu filho e diz: obrigado, Senhor, meu filho está vivo. E ele retornou.
E o pai dá um comando para os seus empregados: trazei veste nova, um anel no dedo. E além do anel no dedo, ele pede o pai para que calce a sandália e mata um bezerro gordo, cevado. Um bezerro gordo cevado, naquela época, era destinado a grandes programações, grandes eventos, algo importantíssimo que fosse acontecer, e aquele bezerro estava sendo preparado para aquele momento. É como se fosse um casamento de uma filha de 15 anos, ou um jovem que termina a sua faculdade e faz a formatura. É como se, né, alguém fosse ser realmente, né, bem assim valorizado, e aquele bezerro ele era matado para poder fazer parte daquela grande festa. Mas naquele dia aquele pai, por o filho ter voltado vivo, ele decide matar o bezerro. Veja bem, quando você toma a decisão certa, Deus está disposto a preparar a melhor festa para você. Ele está disposto a colocar um anel no seu dedo, está disposto a colocar uma veste nova em você, alpacas novas. Mas do outro lado também tem aquele que está junto com o pai, que está na casa do pai, que tem o mesmo direito. E diz a narrativa que o irmão mais velho, ao perceber o som, você vai ver isso lá em Lucas capítulo 15, fala sobre essa passagem. Eu quero que você tire um tempo depois e leia sobre isso. Eu quero dizer para você que tem pessoas como aquele irmão velho, que quando você retorna, vem aquele sentimento de inveja, aquele sentimento: pô, já vai tomar o meu lugar, pô, já vai querer o que eu tenho, pô, já gastou tudo que ele tinha, agora quer pegar o meu. Mas veja bem, o pai não se importa com isso. O pai se importa com aqueles que se voltem para ele e reconheça a sua posição de filho, né? E toma parte do que é dele por direito, então, rei. E o pai dele, filho, chega para o pai dele mais velho e diz assim: poxa, pai, estou com o senhor há tanto tempo, o senhor nunca mataste um cabrito para mim. O pai chega assim, olha nos olhos dele e diz assim: olha, tudo que você vê que tem aqui é teu. Como quem diz: você não matou o cabrito porque você não quis. Você não deu essa festa com os teus amigos porque você não quis. Você não se divertiu com os teus companheiros porque você não quis. Tudo isso é seu. O que acontece é que teu irmão, eu pensava que estava morto, está vivo, e ele voltou, e eu recebo ele com festa. Eu quero dizer para você: volta para Jesus. Ei, volta para a tua célula, volta para a tua igreja, volta para o seu pastor, se apegue ao Senhor e procure buscar em Deus o que você tem por direito. Já tem um anel para o teu dedo, já tem uma veste nova para você, e já tem uma sandália para você, e com certeza o bezerro cevado já está separado para você. Amém? Deus te abençoe.